porque nós sabemos que tudo isso passa. O carro que você compra novo fica velho, a casa que você compra parece que ela te completa, mas depois de um tempo você acha que ela é pequena ou é grande. De repente a roupa é um tempo, depois é moda, ela cai, ela deixa de ser. E aí nós começamos a perceber quantas coisas têm entrado como combustível na nossa vida, e nós descobrimos depois que não era aquilo, que aquilo não é condição de continuidade, que aquilo não vem para a tua vida e fica. Aquelas coisas normalmente passam, porque eu nunca vi um rico levar para o céu a mansão dele, nunca vi um bilionário levar o dinheiro aplicado para o céu, não leva. E aí ele descobre que tudo isso é passageiro, que tudo isso é momentâneo. Então nós estamos vendo as pessoas que estão tentando se alegrar, né? Buscando aí um combustível, alguma coisa, mas uma coisa que não é verdadeira. Só tem um que é eterno. Quem é? Pois é, o nosso Deus é todo poderoso, é tremendo, é glorioso, é fiel, é justo, é verdadeiro. E aí Davi mostra para a gente aqui de uma forma especial em 1 Crônicas 29, ele fala algo muito legal. Olha aqui, versículo 1: disse-lhe mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para o homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de marmóreas em abundância, e ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro, a prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário: 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, e ouro para objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mãos dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os principais das tribos de Israel, e os capitães dos milhares, das centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas os deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riqueza e glória vem de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força, poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Amém? A gente vê aqui Davi começando a comentar, né, sobre tudo aquilo que foi preparado para a construção. Você sabe, o templo do Senhor ficava, o tabernáculo ficava em tenda. Era uma tenda que era montada, muito bem estruturada, mas Davi sentiu: peraí, como é que eu posso morar num palácio quando Deus está morando numa tenda? Infelizmente, né, lógico, essa é a nossa cabeça. A gente acha que Deus pode ser aprisionado em algum lugar, mas Ele é tão que não haveria tamanho de lugar para colocá-lo dentro. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Quem pode controlar ou dimensionar o tamanho desse Deus? Ninguém. Ele é maravilhoso. Mas Davi aqui se propõe
E você sabe que Deus falou para ele: suas mãos são cheias de sangue, então não será você que vai construir o meu tabernáculo, mas será o seu filho, quem? Salomão. É ele que vai construir. E aí nós começamos a entender que há uma necessidade. O versículo que me marcou bastante foi o 9, fala assim: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Eles ficaram super felizes. Por quê? Porque todo mundo quis participar. Ninguém falou assim: o quê? Vamos gastar um aparelho novo de som? Mas já tem bateria, já tem teclado. Por que o pastor quer comprar um teclado novo para a igreja? Por que o pastor quer comprar uma bateria nova? Porque ele quer trocar de repente o telão da igreja. Já tem um telão. Esse cara é um gastão. Esse cara... Não. Todos eles foram unânimes. Nós vamos construir sim. Nós vamos fazer um tabernáculo para Deus, mas não é um tabernáculozinho de paredezinha de cimento, com umas lampadazinhas. Nós vamos fazer ele folhado a ouro, folhado a prata. Você consegue imaginar o que é isso? Todos os vamos dizer assim, os cálices, as coisas, tudo de ouro, mas as paredes, pelo que diz aqui, também foram forradas. E eles, nenhum deles ficou reclamando, nenhum deles disse assim: poxa, precisava disso, não era melhor ter dado para os pobres? Não era melhor ter ajudado o fulano lá, o ciclano? Não. Todos eles reconheceram que a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso não existia ninguém que pudesse ser mais importante do que Deus. Ninguém que pudesse ter mais respeito deles do que Deus. Porque eles sabiam dessa condição especial que esse Deus maravilhoso merecia. Quantas vitórias Deus deu para o povo de Israel? Pensa aí. O mar se abre, eles passam no meio do mar, depois as pragas lá não atingiram eles vão para o deserto, passam pelo deserto. Se você começar a ver o tamanho e o volume de vitórias que eles tiveram, é muito grande. E eu pergunto para você: será que você já teve alguma vitória debaixo da palavra de Deus? Pois é, quando a gente tem a visão aberta, a gente reconhece, peraí, há um Deus todo-poderoso, porque a palavra de Deus diz isso: buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quer dizer, quando eu entendo que Deus é o principal, automaticamente eu me disponho a Ele. Quando eu me disponho a Ele, o restante vem naturalmente para a minha vida. E aí a gente começa a perceber que aquele povo se alegrou tanto que deram voluntariamente. Precisou pedir o dízimo? Precisou pedir a oferta? Precisou pedir a primícia? Precisou ficar alguém aqui dizendo: olha, você tem que dar o seu dinheiro para... Não. O povo sentiu tanta vontade de ver a glória de Deus se manifestar, que eles foram lá e começaram a dar do jeito deles, e dar o melhor deles, o suficiente para ter tudo isso de bom dentro do templo do Senhor. E eu falo assim, a felicidade é algo muito legal, porque você vê que eles se alegraram, né? O rei também se alegrou, todos estavam unânimes, debaixo da mesma alegria, porque ela era uma só. Todos eles tinham uma convicção, porque todos eles serviam a vários deuses. Serviam a vários deuses? A um só Deus. E quando todos nós servimos a um só Deus, a nossa alegria acaba sendo a mesma, porque toda vez que nós olharmos e vermos Deus se manifestar na sua glória, eu vou saber que nosso Deus está se manifestando. Não importa se é comigo, se é com você, se é com ele, se é com ela, o que importa é que Deus está se manifestando, Deus está presente, Deus está realizando, Deus está curando, Deus está transformando, e isso traz uma convicção para o nosso coração: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades e as vossas necessidades em glória. Mostra que Ele não é limitado, Ele não é limitado. Porque tem gente defendendo muitas vezes que algumas coisas é do Velho Testamento, outros estão defendendo que algumas coisas é do tempo de Jesus.
Mas a Bíblia diz o contrário. Diz que Ele era, Ele é, sempre será. Ou seja, não vai acabar. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. É isso que é legal. Por isso eles se alegraram tanto, por isso eles ficaram tão felizes. A felicidade é igual ao fogo. Quando encontra com o combustível, ele se multiplica em grandes proporções. Você sabe que a madeira pega fogo. Você sabe, você vai lá junto um monte de madeira, mas você vai ficar com aquele fósforo tentando, ou com um pedaço de papel tentando, aí você vai lá e joga gasolina em cima daquela madeira, e quando você risca o fósforo, o que acontece? Será que ela pega fogo? Ela encandece, sobe uma chama lascada, e aí aquela madeira começa rapidamente a pegar, e daqui a pouco você começa a ver que até as brasas, quando a madeira consumiu, mas ficou as brasas, elas são superaquecidas. E é isso que a gente está dizendo para você agora. A felicidade é igual ao fogo. Quando você atear o combustível, ela vai se multiplicar. Vamos dizer assim, a parte importante de se entender é qual é o combustível da felicidade. Diga, qual é o combustível da felicidade? Você já aprendeu que o que você valoriza é o que você atrai. Aquilo que você valoriza é aquilo que vem para perto de você. Você começa a ter atitudes que podem programar essa realização, trazendo para você. E quando alcançamos aquilo que valorizamos, vem uma grande manifestação de felicidade dentro de nós, trazendo em nós uma alegria incontrolável. A felicidade bateu naquele povo de uma forma tão grande, que não precisou ter, pessoal, senta aqui, eu vou conversar, vou pedir. Não, cada um deles deu, e deu muito. Como é que pode? Eles não pensaram no futuro, eles não pensaram que eles podem precisar de dinheiro da semana que vem, do mês que vem, talvez das suas coisas, não sabem o que vai acontecer. Não, eles não pensaram. Eles pensaram que chegou aquele momento exato, aonde eles estavam tão felizes, que eles não podiam ficar parados. Fala para o irmão do lado, você está feliz? Imagina o Espírito Santo tomando sua vida, você vai ficar muito mais feliz. Você vai ficar muito mais alegre. Você vai tirar aquela carinha de maracujá e vai acender um fogo aí no seu rosto. E você vai começar a dizer para a pessoa do lado: pode dar glória porque o teu Deus está operando. Pode dar glória porque o milagre está chegando. Pode dar glória porque o Deus Todo-Poderoso não cessa, não para, não se encobre, não se esconde. Mas Ele está preparado para tocar em você, tocar na sua casa, tocar na sua família, tocar nos seus filhos, tocar no seu trabalho. Não vai parar, não vai encolher. Essa felicidade, ela se manifesta de uma forma tão grande que você não tem como ficar parado. Não é uma felicidade que se estabelece do lado de fora do corpo, mas é uma felicidade que se estabelece do lado de dentro, no coração. Essa é a diferença. Quando eu falei aqui no começo, você compra um carro, e quando você compra o carro, você olha para ele, né? Uau, que carro. Eu estava falando outro dia com o pastor Leandro, eu falei assim, nossa, que engraçado, eu comprei o carro, logo no começo, eu fiquei olhando para ele, olhando, achei bonito, achei bacana, mas aí veio o dia a dia, e a gente entra no carro, vai fazer tal coisa, vai no mercado, vai levar as pessoas, vai para a igreja, vai não sei aonde, e eu já nem olhava mais para o carro. Já estava tão acostumado, não olhava. Aí outro dia o Ricardo e o Zé Bento estavam mexendo no carro para mim, dando uma geral nele lá, e eu fiquei de longe e olhei para o carro e falei, nossa, que carro bonito. Sabe por quê? Porque essas coisas, elas não mudam você, elas te acomodam, mas não mudam você. Você continua indo e vindo. Se for de Fusquinha, você vai e volta. Se for de Brasília, você vai e volta. Se for de Ferrari, você vai e volta. Você pode até dizer, mas eu vou melhor. Mas é mentira, meu irmão. Daqui a pouco você acostuma com a história e vai fazer o seu vai e volta do mesmo jeito. É a verdade. E a casa é a mesma coisa. A casa pequena ou a casa grande, você vai se adaptando. Daqui a pouco você está comumente entrando e saindo naquela casa. Você vai para o seu chuveiro e toma o seu banho. Antigamente você tomava até de canequinha. Agora você toma de chuveiro, mas você nem percebe que você está no chuveiro. Você vai lá e toma banho e vai embora. É a sua parte. Agora, uma coisa que é diferente é quando a felicidade está dentro do seu coração. Quando ela está de manhã, quando ela está de tarde, quando ela está de noite. Eu não sei vocês, mas às vezes eu estou tomando banho e eu começo a falar em línguas. E eu começo a chorar sozinho. Mas peraí, eu ganhei uma casa? Não. Eu ganhei um carro? Não. Eu recebi alguma coisa ali? Não. Mas eu estou realmente com a felicidade do lado de
É aí que você percebe a diferença. Você não depende das pessoas. Ah, você depende do governo? É lógico que ele atrapalha a gente e perturba, mas não dependo. Eu dependo do Deus Todo-Poderoso. O salmista ensinou a gente assim, que ele era velho, mas tinha sido moço, mas jamais viu o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Eu posso acreditar no arcabouço, ou eu posso acreditar em Jesus Cristo. Se eu acreditar em Jesus Cristo, eu sei que ainda que tudo vire de ponta cabeça, Ele vai dar um jeito de colocar aquela comida na minha mão. Ele vai abrir um espaço para que nunca falte nada na minha casa. Ele vai criar uma situação de tirar proveito disso e trazer a realização. E é isso que tem que entrar no seu coração, porque a felicidade externa sempre vai ter um monte de gente para ficar mexendo e remexendo, mas a interna, só você. A interna é a dimensão da tua oração, da tua intimidade, do teu louvor, da maneira como você se comporta, que vai trazer a realização. Quando Davi liberou para todos participarem, houve uma grande felicidade. Todos correram para ofertar o melhor. Olha o que fala no versículo aqui 3: e ainda da minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro, a prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. O que ele quis dizer? Tudo que eu tinha como rei, ou seja, que pertencia ao reinado, que pertencia ao governo dele, eu estou dando. Mas eu também estou dando tudo que é meu particular. Eu não estou só pegando o que estava lá no tesouro e dando. Eu estou dando aquilo que é meu, aquilo que era particular dele, aquilo que ele ganhou ou juntou durante a sua vida. E isso é uma declaração. Ele fala 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7. Por que ele tem que falar ouro de Ofir? Porque o ouro de Ofir, ele era mais refinado, ele era mais nobre. E ele quer dizer o quê? Que ele tem aqui 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, e toda a obra das mãos dos artífices, para que façam, né? Quem, pois, está disposto? Ele vira e faz essa pergunta para o povo dele. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje, voluntariamente ao Senhor? Já pensou se quando a gente fosse ofertar, ao invés de chegar aqui e falar assim, olha, o dízimo é para que Deus repreenda o devorador, o migrador, o cortador. Ele não está falando de dízimo. Ele também não está falando de primícias. Ele está falando de uma oferta, vamos chamar de alçada. Uma oferta diferente de tudo que eles podiam dar. Sabe, aquilo que você tem tudo, você chega lá e fala assim, eu dou. Eu tenho um dinheiro na poupança, eu tenho 2 carros, eu vou dar pelo menos um, eu tenho 2 casas, eu vou dar uma casa, eu vou colocar o meu melhor lá, não quero nem saber. Apóstolo, mas o senhor é louco. Não, irmão, eu já vi muitas vezes pessoas fazendo coisa assim, e é interessante, porque normalmente Deus retribui de uma forma a não faltar nada para essas pessoas. Por quê? Porque ainda que nós sejamos infiéis, porém Deus permanece fiel. Ou seja, você nunca vai ser mais fiel do que Deus. Ele sabe que a tua oferta tem um cunho de adoração, de honra, por isso Ele responde a tua oferta. Tudo aquilo que você entrega, mesmo que seja EBF, mesmo que seja às vezes num culto, mesmo que seja para ajudar a escolinha, mesmo que seja para ajudar um departamento, e você pensa assim, não, isso daqui Deus não está vendo. Deus está vendo tudo que você faz, tudo, até o sacrifício físico que você faz. Às vezes você não tem um centavo no bolso, mas você vem e fala assim, não, mas eu vou trabalhar, eu vou ajudar, eu vou carregar, eu vou fazer o que for necessário, porque todo sacrifício é uma oferta ao Senhor. Então não importa como ela seja. Eu trabalhei lá na cantina para entregar lanche para as crianças da EBF, é um sacrifício. Não, eu fiquei lá fora como guarda na portaria enquanto estava acontecendo, é um sacrifício. E tudo isso tem resposta para Deus, tudo isso Ele vai se manifestar. Todos se alegraram, houve felicidade extravagante, diferenciada, algo como nunca antes havia acontecido.
Algo totalmente diferente. Davi louvou ao Senhor por ver todos que estavam sendo transformados com muita alegria, com muita felicidade por esta obra. As pessoas começaram a olhar para as coisas materiais, físicas, e olhar para Deus, e valorizar mais a Deus do que as coisas físicas. Você já teve essa sensação algum dia? De falar assim, não, Deus é mais. Eu amo a Deus sobre os meus negócios, sobre o meu salário, sobre os meus bens. Eu amo a Deus. Apóstolo, mas eu amo a Deus assim. É? Então experimenta dar alguma coisa que é cara para você. É? Porque uma coisa é eu falar da boca para, e outra coisa é eu tomar atitude. Quando eu brinco, porque quando eu falei isso aqui uma vez, não, todos nós vamos dar o nosso melhor, esse culto é o culto, né, que nós vamos fazer isso, e cada um vai para casa e ore para saber o que é. E eu falei, não pensei. Quando eu fui orar, Deus falou, dá o seu carro. Sabe aquela Hilux que você gosta tanto? Dá ela. Eu falei, poxa Deus, a coisa, não, o senhor sabe o tempo que levou na minha vida para eu comprar um carro daquele? Ele falou, mas você falou para dar aquilo que tinha maior valor, você está vendo o que você está falando? E aí eu chego em casa, o Felipe foi o primeiro. O Felipe chegou em mim e falou, pai, por favor, você não vai dar o Hilux, né? Eu falei, filho, é sobre isso que eu e Deus estamos conversando, e ele está me vencendo, porque se eu falei para todo mundo, dá o melhor, aquele carro é o que mexia com o meu coração. Ele falou, mas troca por alguma outra coisa. Eu falei, a frase foi, dê o melhor. E aí aquilo, passei a noite orando, falando com Deus, falei assim, ó, sabe uma coisa? Eu sempre confiei no Senhor, não vai ser agora que eu vou deixar de confiar. No outro dia eu chamei o pastor Sandro e falei, pastor Sandro, fica com a chave e o documento. Não, enquanto não vender o carro, o senhor usa. Eu falei, negativo, isso não vai me atrapalhar. Você pega a chave, pega o documento e vende pelo valor que você achar melhor. Vai lá, olha no mercado quanto vale, faz seu negócio. Não, eu vou pedir autorização. Ei, esse carro não é mais meu, não tenho mais nada com ele. Eu assino o documento para você e você faz o que tiver que fazer. E na época ele foi lá e vendeu o carro, valia uns 120 e poucos, ele acabou pegando 116 para vender no dia seguinte. Aí ele falou, o que o senhor acha? Eu falei, o que você acha? Ele falou, acho que é um bom negócio, eu assino. Assinei o papel, dei na mão dele e falei, até logo. Mas e aí, o senhor tinha outro carro? Não, não tinha outro carro. Mas e aí, como é que faz? Deus no tempo certo vai providenciando cada passo, cada situação, e você começa a descobrir que você pode pegar até um carro velho, né? Eu peguei um carro, era 2009, e estava, o pastor Leandro foi olhar e falou, mas o senhor comprou o carro, esse carro passou por uma chuva de pedra daquelas, né, granizo, ele está tudo picadinho, você não olhou. Eu falei, cara, eu olhei, mas não vi nada. Aí você fala assim, o que eu estou fazendo? E Deus fala assim, calma, no tempo certo alguma coisa vai acontecer. E no tempo certo as coisas acontecem. Você pode não entender, mas ele já sabe que vai acontecer. Quem conheceu o ônibus do prostrado e do prostradinho? Alguém conheceu? Aquele ônibus, eu dei um outro carro meu de entrada. Eu tinha uma Scenic, que também comprei zero. Cheguei lá, os meninos falaram, puxa, a gente precisava muito de um ônibus. Eu vou na loja de um amigo e ele fala assim, olha, o cara quis comprar o carro e me deu esse ônibus de entrada. E ficou aqui. Eu olhei para ele e falei assim, você aceita o meu carro como parte de pagamento? Ele falou, pô, seu carro vale quase todo esse micro-ônibus. Eu falei, tá bom, então já fica com ele, eu fico com o micro-ônibus. E aí chamei uma pessoa, não sei se foi o pastor Sandro quem foi, e me levou embora. Deixei lá. Mas e aí, apóstolo, o que acontece? Acontece que Deus sempre tem uma condição de restauração. Naquela época foi aquele carro, depois foi a Scenic, mas em tudo que você dá, fica tranquilo, Deus te ama o suficiente para preparar uma volta lá na frente, começar tudo de novo. Você começa do zerão, você vai lá e dá de entrada, pega o outro. Eu lembro que na época eu peguei lá aquele Azira 2009, aí depois foi lá, pegou o outro carro lá da Mitsubishi, aí vai e já chegou nesse carro, você vai andando, e Deus vai tudo de novo. Ele fala assim,
fica tranquilo, eu sou a tua força, eu sou a tua ajuda, eu sou o braço forte, eu sou aquele que vai te providenciar o que você precisar. Como diz a minha esposa, eu vivo com carnê no bolso, eu vivo pagando, sempre pagando prestação. Eu sou o cara que tem prestação eternamente. Por quê? Porque eu não tenho receio, eu sei que Deus vai me ajudar, mas eu também não tenho receio de me entregar o que tiver que entregar, de fazer o que... posso, mas entregar para a igreja é fácil. Pergunta para aquela dona, quantos carros foi entregue para pessoas? Nós já demos muitos carros, 8 ou 9, eu não lembro, fora esses daí. Por quê? Porque toda vez Deus fala assim, tá vendo fulano? Ajuda ele. Assim, como eu vou ajudar? Eu não tenho dinheiro. Ajuda ele. Mas como eu vou ajudar? Eu não tenho dinheiro. Ele falou, você precisa de dinheiro para ajudar? Vai até a loja e conversa. Aí o pastor Sano me levou naquela loja do Pavão, né? Que tinha ali. Vamos lá. Aí eu fui lá, vi um carro. Aí o cara falou assim, eu faço assim, 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 assim. Eu falei, faz mesmo, faço. Tá bom, então vai ficar com esse carro. Ele falou assim, dá o seu documento. Eu falei, não é no meu nome, é no nome da pessoa que você vai colocar. Eu só vou pagar, mas me dá o carnê. E lá vou eu de novo com o carnê. Amado, nunca Deus vai te deixar sozinho. É por isso que quando o próprio Davi falou assim, quem quer ajudar, todo mundo pulou, porque todo mundo sabia, Davi tinha intimidade com Deus, Davi andava junto com Deus. Davi foi aquele sujeito que matou, lembra do leão? Lembra do urso? Foi Davi. E depois ele matou quem? O gigante. E depois ele ficou perseguido por Saul, mas Saul não conseguia acertar ele de jeito nenhum. Depois ele se tornou o quê? Um guerreiro, rei de Judá. E depois ele se tornou rei de Israel. O pessoal olhava para ele e falava, esse cara tem parte com Deus. O que ele está fazendo? Vou fazer o que ele faz. Se você não sabe o que fazer, procure um líder de vitória para a sua vida. Não precisa ser eu não, escolha quem você quiser, mas procure um líder, um homem de Deus de vitória, e faça o que ele faz, e a tua vida vai ser abençoada, a tua vida vai ser muito abençoada, você vai ter o melhor, não vai te faltar nada. Outro dia um dos nossos pastores me procurou e falou, eu preciso ajudar na EBF. Eu falei, calma, nós estamos vendo o que vai faltar, o que não vai faltar. Ele falou assim, se vai faltar, não vai faltar, eu não quero saber, eu não posso ficar sem ofertar. Ele falou, eu sei o que Deus faz quando eu oferto. Eu falei, legal. Ele falou, eu aprendi. Eu falei, legal. Sabe por quê? Porque a gente aprende com quem já fez, a gente erra menos quando a gente começa a aprender com quem já venceu. Então nós vamos tomando essas aulas e nós vamos andando. Aquele povo olhou para Davi e falou, boa coisa é andar como esse homem anda, boa coisa é fazer o que esse homem faz, porque ele era um homem segundo o coração de... Boa coisa é andar com ele. Se eu andar na sombra dele, com certeza eu terei as vitórias que ele teve. Por isso todos aqueles soldados não tiveram dúvida. Davi louvou ao Senhor por ver que todos estavam sendo transformados com muita alegria, com muita felicidade por esta obra. Fique atento, porque quando você estiver ardendo de felicidade, você se tornará capaz de estabelecer projetos que honrem a Deus. Quando você estiver ardendo de felicidade, você vai começar a gerar projetos que vão honrar a Deus. Dá uma olhada, o rei pegou o tesouro do reino e entregou para honrar. O rei pegou o tesouro, a fortuna pessoal, e entregou para honrar. Os chefes dos pais voluntariamente contribuíram para honrar a Deus. Os príncipes das tribos de Israel contribuíram para honrar a Deus. Os capitães de milhares contribuíram para honrar a Deus. Os capitães de centenas contribuíram para honrar a Deus. Os capitães da obra do rei contribuíram para honrar a Deus. Todos eles tiveram uma única visão: contribuir para honrar a Deus. Não importa a diferença de valores, não importa quem deu mais, quem deu menos, não importa. Importa que todos eles tiveram a mesma visão, o mesmo propósito: honrar a Deus. E isso precisa entrar no nosso coração. Nós somos uma igreja, então todos nós temos que ter a mesma capacidade, a mesma visão de honrar a Deus. Quantas pessoas têm recebido a Jesus através de você?
Quanto custa? Ah, apóstolo, eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro para falar para alguém do amor de Jesus? Ou é preguiça? Ou é falta de vontade? Você entende o que está acontecendo? Nós não estamos nos mantendo dentro do princípio que honra a Deus, porque nós não precisamos só ter dinheiro. Nós podemos ter dinheiro e ajudar a obra e colocar pessoas para fazer e melhorar o transporte. A vanzinha está acabada, pô, eu vou ajudar, vou comprar uma van nova, vou colocar para que os missionários possam ir, para que os evangelistas possam ir à rua, alcançar pessoas, ir lá no CDP, ir lá aonde tem que ir, né? Vou ajudar, eu posso. Mas se eu não posso ajudar financeiramente, será que eu não posso ir lá e evangelizar as pessoas? Que silêncio, hein? Silêncio da morte, né? O que quer dizer isso? Que nós estamos nos acovardando, nós estamos nos encolhendo e estamos ficando iguais ao mundo. Apóstolo, você viu o pastor André Valadão? Olha a barbaridade que ele fez. Meu irmão, ele não fez barbaridade. Ele só teve coragem de falar o que a Bíblia fala. A barbaridade dele foi assim: vou ler aqui o que a Bíblia diz que é. Vou falar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que vai para o inferno. Não pode falar assim. Diz que vai para um lugar quentinho. Hoje estão pedindo isso. Não diga que é pecado, diz que é um errinho, um enganinho, mas ele não vai entrar no reino do céu. Não fala isso, pelo amor de Deus. Você não pode proibir as pessoas. Amado, não é o pastor que está proibindo as pessoas, é a palavra de Deus que está dizendo. Ou seja, não adianta, eu chego lá e falo assim: olha, se um bandido roubar, uma pessoa roubar, ele se torna bandido e vai para a cadeia. Eu estou ofendendo as pessoas? Não estou ofendendo ninguém. Se é bandido, porque roubou. Se roubou, deve ir para a cadeia. Não fala isso, vai ofender as pessoas. Não, irmão. Essa é a parte da lei que nos cabe. Para nós cristãos de verdade, não esses fantasias, que nós temos um monte de cristão fantasia, uns cristãos aí que se botar a aguinha derrete. Irmão, para cristão de verdade, a sua regra de fé e prática é a Bíblia. Não é o juiz do Supremo, não é o governador do estado, não é o presidente da república. Isso tudo não vale, no céu não vale nada. Vale para nós aqui na terra. Vale para nós aqui você pagar o seu imposto obrigatoriamente, porque foi definido, bababá. Vale para nós, mas nenhuma dessas leis te leva para o céu. Nenhuma. As leis não te levam para o céu. O que te leva para o céu é a palavra de Deus. Como foi dito, Deus é amor, não é? Mas Ele é justiça. E agora? Ele ama, é verdade. Mas só que Ele não vai deixar que o céu se torne o fundo do quintal da terra. Você não ama aquele pobrezinho? Ele ama. Mas Ele diz que ama o pecador, mas abomina o... É isso que o pastor André Valadão está falando. Mude de comportamento e vá para o céu. Mas e na terra? Na terra você faz o que você quiser, irmão. Na terra a pessoa pode fazer o que quiser. Na terra vale tudo. Mas e no céu? Não, no céu não vale. Mas veja bem, porque tem a igreja inclusiva, meu irmão, na terra vale tudo. Mas quando você quiser falar de céu, pegue a Bíblia. Quando você quiser falar de Deus, pegue a Bíblia. Quando você quiser falar de Jesus, pegue a Bíblia. Porque senão, sabe o que você vai fazer? Você vai desmerecer a morte de Jesus na cruz. E aí a coisa fica feia. Aí você se torna realmente um maldito. Por quê? Porque quando a gente dá a Santa Ceia para as pessoas, o que a gente fala? Examine-se, pois, o homem a si, e depois tome, coma. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria... O que ele está falando? Que vai para a cadeia? Ele não está falando do físico, ele está falando do espiritual. E hoje as pessoas estão querendo criar leis físicas para reter o espiritual. É mais fácil. Se falar mal disso, vai para a cadeia. Se falar não sei o que, vai para a cadeia. Até aquele novo site aí, esse
como é que fala? Inteligência artificial, né? A pessoa fez um teste, leu um trecho da Bíblia que falava mais ou menos sobre isso, e ele disse que não podia. O próprio site GPT falou que não pode. Esse texto é um texto que vai contra isso, contra aquilo outro. Mas quando falou, e crucificaram Jesus, ele achou normal. Ele não fez nenhuma restrição. Aí você percebe que até nesse site que diz que é tão inteligente, está sendo manipulado. Por quê? Porque ainda é a mão humana que faz tudo isso. Então, se você for perguntar de uma coisa, ele diz que ele não pode falar. No céu não vai entrar esse, não vai entrar aquele, não vai entrar aquele outro. Não pode falar isso. Mas crucificaram Jesus. Pô, o que é crucificar? É só simplesmente enfiar uns cravos na mão do cara, de pendurar ele, deixar ele esticado lá, sangrando até morrer. Isso é comum, é fácil, é tranquilo. Agora, se você falar que alguém que tem comportamentos aí, tal, não vai entrar no céu, isso é perigoso. Está se mantendo agora, irmãos, algumas concessões, alguns hábitos, algumas situações, simplesmente para fazer os cristãos abrirem mão da verdade que a Bíblia diz. Nós não podemos sair por aí gritando a todo custo, porque realmente nós vamos ter grandes problemas do jeito que está indo. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. O que aconteceu, o governo que entrou é totalmente contra o evangelho. Ah, não é. Filho, fica frio. Estou falando para você, daqui a alguns anos a gente conversa de novo. Você vai ver o que vai acontecer. Agora, isso não impede a gente de, em casa, a gente ler a Bíblia, a gente ensinar aos nossos filhos, nós orarmos para que Deus mude essa situação, porque a nossa obrigação é orar. Nós não vamos conseguir nada ir lá brigando, nós não temos que brigar, nós temos que orar, porque nós acreditamos na fé, nós acreditamos o quê? Na manifestação do Espírito de Deus. Agora, se alguém vier perguntar para você, o que é que você acha? Você fala assim, olha, o que eu acho não me importa, importa o que está escrito na palavra de Deus. O que você acha? Vou arrancar essas páginas? Pode vir até alguém do Supremo e falar, a partir de hoje não se lê mais a página Êxodo 34, não lê mais. Pode vir, mas deixou de existir? Não. Arranca a página, mas deixou de existir? Não. Por quê? Porque quando alguém tentar chegar no céu, não vai mudar. Deus não vai julgar nenhum de nós por aquilo que nós achamos. Ele vai seguir a sua palavra, o seu ensinamento. E é isso que hoje nós estamos vendo muitos pastores perdendo o pulso, se tornando, desculpa a honestidade, se tornando covardes. Vergonhosamente covardes, com igrejas crescendo, com igrejas grandes, mas covardes, não conseguem falar o que a Bíblia é, conseguem falar apenas o que o povo quer ouvir. Lembra do Silvio Santos? Logo eles vão estar cantando, Silvio Santos, vem aí, para quê? Para satisfazer o quê? O público. Essa não é a verdade. O nosso evangelho é confronto. E confronto não quer dizer assim, pega alguém pelo pescoço. Não, confronto quer dizer assim, repense. Você quer andar na presença de Deus? Leia, avalie e repense a sua vida. Porque se você não repensar, você vai sair que nem formiguinha, um atrás do outro, fazendo o que todo mundo faz. Você pensa que prostituição existe hoje? Nunca existiu? Você pensa que roubo existe hoje? Nunca existiu. Homossexualidade existe hoje? Não existiu lá em Roma, não existiu. Tudo isso apenas tomou um ângulo maior, tomou uma proporção maior, mas tudo isso já existiu. E desde aquela época a palavra era a mesma. Se hoje nós começarmos a mudar a palavra, então Deus não é fiel. Mas por quê? Porque quanta gente lá atrás sofreu por causa de andar direitinho dentro da palavra. E agora eu vou mudar a palavra porque entrou um governo novo, porque lá nos Estados Unidos mudou não sei o quê, não, lá na Coreia mudou, meu irmão, nada mudou. A mesma palavra que servia para te balizar é a mesma palavra que te serve para balizar. Nós aprendemos a amar ao próximo como? Tem que amar. Ah, mas ele é bandido, você tem que amar. Mas ele de repente é adúltero, você tem que amar. Mas ele tem um comportamento sexualmente diferente de você, mas você tem que amar. Nada nos dá o direito de deixar de amar as pessoas, mas por amar as pessoas é que nós vamos orar para que eles tenham a visão aberta e enxerguem a Deus, porque se eu amo aquela pessoa,
como a mim mesmo, eu quero que ele vá para o inferno. Eu quero que ele vá para o céu. Eu quero que ele seja salvo. Eu quero que ele enxergue o tamanho da glória de Deus. E só tem um jeito: quando eu conseguir mostrar para ele o que é que alegra o coração dele, não hoje, mas todo o tempo e eternamente. E isso precisa estar estabelecido no nosso coração. Nós precisamos amar essas pessoas ao ponto de ajudá-los a entender a diferença. Não é de impor, não é de enfiar na goela abaixo, porque isso é efeito mola. Quanto mais você bate, pior fica. Mas é de mostrar para eles que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai a Deus se não for através dele, né? Ninguém vai. Ah, mas Deus é amorzinho, mas Jesus é bonzinho. É bonzinho, mas não é frouxo. É bonzinho, mas não é otário. É bonzinho, mas é justo, fiel e digno. Por isso ele não pode mudar a sua palavra. Um dia uma pessoa perguntou para mim: quando eu era católico tinha o purgatório. E aí, gente, sabia que ninguém ia para o inferno. Primeiro ia para o purgatório, pagava os pecados, aí daí pagava os pecados e subia. E eu ouvi falar que os espíritas, eles voltam várias vezes para pagar os pecados. E eu falei: tudo isso aí é uma boa fantasia. Agora eu vou te falar o que fala em Hebreus 9:27. O que fala? Ao homem só é dado morrer uma vez, seguindo-se após isso o seu juízo. Acabou. Se o sangue de Jesus não te purifica de todo pecado, vá para o purgatório. Se o sangue de Jesus não te purifica de todo pecado, volte várias vezes na terra. Mas aí eu não preciso acreditar em Jesus, preciso? Se ele não me purifica do pecado, então para que eu estou aqui? Eu prefiro ir para o purgatório e continuar sentando o braço, pecando, mentira, adulterando, fazendo tudo, porque daqui a pouco eu vou e volto, e pago mais um pouco. Ah não, mas você vai se tornar um ser de luz. Querido, eu já sou um ser de luz. A palavra de Deus diz isso, que luz do mundo e sal da terra é você. Você não vai precisar morrer e voltar para ser, você já é. Mas você é, sabe por quê? Porque você carrega com você a palavra da libertação, a palavra da restauração, a palavra da transformação, a palavra da cura. Você já carrega Jesus Cristo. Nós precisamos acordar para isso, porque senão a gente vai ser enganado. Vai ficar na igreja durante muito tempo, mas quando chegar na presença de Deus, ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a... Tem isso na Bíblia? Mas no teu nome, Senhor, eu curei. No seu nome, Senhor, meu nome tem poder. É outra história. Mas você não. Vai, como diz o mundo hoje, vaza, cai fora. Por quê? Eu falo assim, essas palavras parece que esses pastores todos, essas pessoas cristãs e até mesmo do mundo, esquecem que Jesus já previa. Ele já previa que muita gente ia curar no nome dele, ia fazer opção de coisas, mas que não eram pessoas que tinham parte com ele, apenas estavam usando a ferramenta que ele tinha. Se alguém pegar o seu carro, ele consegue dirigir o seu carro? Mas não é seu? Mas se ele sentar lá dentro, a chave está lá, ele vai ou não vai? O ladrão não precisa nem da chave, ele dá um jeitinho e vai embora, né? Mas ele vai, mas o carro é seu, mas ele vai. É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos acreditar que porque fazemos milagres no nome de Jesus, somos santos. O poder está no nome de Jesus. Eu conheci um pastor, ele foi amigo nosso uma época, e ele de repente caiu em adultério, teve uns problemas, e eu e a bispa estávamos conversando com ele. Eu falei: cara, mas você expulsava demônio de dúzia. Ele era o cara que falava assim: se houver um demônio nesse lugar, se manifeste agora. 20, 30 se manifestava. Ele expulsava. Eu falei: cara, você estava em adultério. Ele falou: Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. E eu estava lá na palavra dele. Por isso os demônios não podiam me pegar nem me se conter. Eles caíam, porque eu estava ministrando a palavra de Deus, na autoridade do nome de Jesus. Ele falou: mas eu estava mal pra caramba.
E aí? Sabe o que quer dizer isso? Não é porque nós estamos dentro da igreja que nós somos santos. Não é porque nós estamos dentro da igreja que nós somos fiéis a Deus. Porque sempre você vai encontrar uma porção de gente dentro da igreja que não é fiel a Deus. Mas por que Deus permite? Volta naquela palavra. Ele não corta o joio para não matar o trigo. Mas num dia da colheita haverá separação. Então muita gente vai estar dentro da igreja, mas não estará salvo. Porque ele não corta o joio para não matar o trigo. E isso é uma coisa que eu falo assim, é até difícil de pregar, mas é real. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, para ser sincero, não tem nada aqui, não tem nada a ver com aqui. Mas a grande realidade é que eu acredito que Deus está querendo chamar a nossa atenção. Ele está querendo dizer para a gente assim, queridos, a salvação é individual. Não fique olhando para quem senta à sua esquerda, quem senta à sua direita, quem senta atrás. Olhe para mim, que sou autor e consumador da sua fé. Não se preocupe com as leis do país, se preocupe comigo. É por isso que é tão importante as pessoas terem uma Bíblia e lerem a Bíblia. Lerem a Bíblia, porque caso contrário eles vão ter problemas. E muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia e hoje, desculpa a honestidade, já que estamos aqui em família, tem saído Bíblias aí chamadas de inclusiva, que manipulam, que a pessoa que pegar uma Bíblia daquela vai começar a acreditar que não é pecado, vai acreditar que certas coisas foram abolidas. E nós já vimos uma pregadora super famosa, uma pessoa muito usada no passado, que se ela conversar com você, com certeza ela dobra você, com certeza, porque ela tinha uma capacidade, escreveu vários livros, tinha toda uma estrutura, mas que de repente ela percebeu que ela não vencia. Então ela fez o quê? Passou para o lado de lá, criou uma igreja específica para isso. E aí, quando você fala para as pessoas que têm aquela dificuldade, olha, isso não é pecado, eles vão preferir lutar contra ou entrar na onda? Você entendeu? Aí você vê todo mundo indo para lá e tal, e aí você fala, e agora? A manipulação. Diz que até aqueles iluminados seriam enganados. E é uma realidade. Nós somos confrontados a dizer não ao pecado. Se você fizer um assalto e ganhar R$1 milhão, ganhando R$2.000 por mês, precisando de dinheiro, vai coçar sua mão ou não vai? Não, eu não quero isso, eu não faço coisas erradas. Não faz? Não, não faço. Pois é, tem R$1 milhão aí, e a gente tem que repartir com alguém. Não, mas como é que é isso mesmo? Dá uma explicada para mim como é que funciona isso. Olha para os políticos, irmãos. Olha o que corre de dinheiro nesse meio. O povo passando fome de um lado e os caras recebendo dinheiro lá para... Não, isso aqui não é para eles. É para eles darem para ajudar a cidade que eles são... bate e volta. Toma e me devolve uma parte. E você vai falar o quê? Infelizmente, o ser humano é frágil. Eu não vou nem dizer que eles são culpados disso, mas é um meio que corrompe. E aí o que você diz disso? A pessoa chega lá e fala, eu vou ficar aqui 4 anos, eu posso acertar minha vida em 1 ano. E aí? Vem aquela... Se ele não tiver convicção, se ele não tiver uma certeza plena, ele vai se mover na direção errada. Por isso nós temos que ter o Evangelho como um confronto, uma palavra às vezes até dura, mas os roubadores não entrarão no reino dos... Enfim, eu quero entrar no reino dos céus. Eu não quero fazer isso, eu quero entrar no reino dos céus. A gente não, vamos dizer assim, não sentiria coceguinha? Com certeza muita gente sentiria coceguinha, mas aí ele para e avalia e muda a sua posição.
Você precisa entender o que é a palavra de Deus. Você precisa entender o que Deus deixou na sua palavra. E que o você precisa entender que a palavra veio para isso. Você precisa entender que a palavra é para te balizar. A palavra veio para te dar a direção. Porque aquele que não entende é levado, e quem é levado é perdido. Quem é levado não entende. Quem é levado não vive. Não vive a verdade que está posta para o futuro. Você precisa entender a verdade. Você precisa entender a verdade. Deus quer dar a você a verdade. Podemos notar que os valores eram muito grandes, mas com o coração ardendo de felicidade, eles pensavam que pode ser mais importante do que honrar ao nosso Deus. O valor era alto, mas eles tinham dentro do coração o desejo de honrar a Deus. Então não tinha nada que parasse, nada que impedisse, nada que bloqueasse. Davi reconhece que a riqueza e glória vem diante de ti, que o Senhor domina sobre tudo, e na mão dele há força e poder, e também o engrandecer e dar força a tudo, porque todo o controle está na mão de Deus. Davi reconhece isso. Olha o que ele fala no versículo 11: tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riqueza e glória vem diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e a tua mão, a força, na tua mão a força e poder, na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Quer dizer, ele entende, peraí, ele tem tudo, ele pode tudo, e é ele que dá força para que tudo aconteça. Estou tranquilo. Este comportamento no coração do povo demonstra que um novo ciclo estava se estabelecendo. Toda vez que o povo de um lugar coloca Deus como razão da sua felicidade, uma nova unção se estabelece para um novo ciclo da vida deste povo. Toda vez que nós colocamos Deus como Senhor, se você for na Bíblia e começar a ver Abraão, começar de repente a ver Isaac, começar a ver Jacó, começar a ver cada um deles, o próprio Davi, todos eles, você vê assim, toda vez que eles colocavam Deus como o Senhor, como a razão principal, como motivo, alguma coisa nova vinha, um novo tempo se estabelecia. Você sabe, aqui nós vemos aí de repente Davi dizendo que ele queria construir o templo. Você acha que Davi era capaz? Com certeza. Davi vai lá e fala assim: olha, eu não posso morar num palácio se o Senhor está morando em tenda, né? Eu não posso morar no palácio se o Senhor está morando em tendas. Eu quero que o Senhor more num palácio, que eu faça uma construção para o Senhor. E ele começa a ficar feliz porque ele tinha recurso. Ele pensou assim: de uma forma ou de outra eu vou construir. Só que Deus manda o profeta falar com ele e diz assim: não, tem muito sangue nas tuas mãos. Eu quero que você construa assim, mas através do seu filho Salomão. E aí ele fica até meio chateado na hora, porque ele pensava assim: por que eu não posso? Mas era uma verdade. Ele foi um rei de grandes guerras, de muitas vitórias, de muitas batalhas, e Deus queria agora uma nova posição. Deus queria agora começar um novo ciclo. Diga, novo ciclo. Deus quer começar um novo ciclo na sua vida, mas para isso você tem que colocar Ele em primeiro lugar. Você tem que mostrar para Ele que Ele é importante para você. Você tem que, não é assim: eu vou orar 15 minutos, tá bom, por dia. Não, eu vou me entregar ao Senhor. Eu vou começar agora a chamar a presença de Deus para a minha vida. Eu vou querer a manifestação dEle sobre mim. E aí a gente percebe isso. Resumindo, nós podemos dizer que agora vem Salomão provido pelo povo para realizar a orientação de Deus, construindo o templo do Senhor. Salomão foi chamado: é você que vai construir. E aí de repente
dão para ele tudo aquilo que você ouviu falar agora há pouco: o ouro, a prata, a madeira, as pedras, tudo aquilo já está à disposição dele. A fortuna do pai dele, a fortuna de todo aquele povo que doou o dinheiro, que colocou o dinheiro, agora é a vez dele. Ele é um herdeiro. Diga herdeiro. Você já é herdeiro. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Você é herdeiro. Agora, já tinha uma palavra para ele, de que ele ia sentar no trono, de que ele ia construir o templo. Mas ele para pensar. O coração de Salomão estava muito feliz com a herança da responsabilidade de construir o templo. Mas Salomão está muito feliz, mas sabe bem a sua dependência de Deus. Por isso, inicia um projeto. Mas ele inicia, sabe fazendo o quê? Sacrificando. Ele, no primeiro sacrifício que ele faz o sacrifício de 1000 holocaustos. Diga 1000. Meu irmão, você sabe o que é um holocausto? Ou matar um animal? Eles tinham que matar o animal, e penduravam pela perna, cortava aqui a lateral do pescoço, deixava vazar todo o sangue, abriam ele, tinham que tirar toda a fissura, né? A parte de rins, de estômago, de intestino, tirar tudo aquilo de dentro, que aquilo lá não era aceito, né? E tal, preparar, limpar, colocar a carne limpa lá em cima, tal. Agora imagina fazer isso 1000 vezes, porque na Bíblia a gente lê aqui, e quando pula aqui um capítulo, já foi. Mas isso daí foi ano, né? Foi muito tempo. Por quê? Porque o sacrifício tem um custo, tem um tempo, tem um desgaste, tem um valor. E nós muitas vezes estamos querendo ver a manifestação de Deus na nossa vida com 15 minutos. Apóstolo, o senhor falou para levantar de madrugada às 3 da manhã, e eu orei segunda, terça e quarta, 15 minutos cada dia. Uau, que sacrifício! Você aproveitou, fez xixi e tomou água? Gastou mais tempo para fazer xixi e tomar água do que para orar. Nós precisamos entender, não, peraí, é para orar? Então vai ser agora, pelo menos nos próximos 40 dias, 60 dias, e eu vou não orar 15 minutos, não, vou orar uma meia hora, 40 minutos, vou clamar a Deus, vou levantar da minha cama, vou chamar a presença do meu Deus, vou falar com Ele, porque se eu deitar, eu vou dormir. Sacrifício. Eu vou abrir um espaço para entrar onde? Na dimensão de Deus. Quando a gente olha para isso, a gente começa a entender. Ele falou assim: poxa, eu podia matar um animal, 2 animais, 3 animais, 10 animais, já seria muito. 10 animais já seria um sacrifício diferenciado, um sacrifício grande. Mas ele fala assim: não, eu preciso falar com Deus, eu preciso ter um tete a tete com Deus. É assim que você fala? Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me ouça, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu vou orar 10 minutos agora para o Senhor falar comigo. Já pensou? Você valoriza tanto o seu amigo, que você fala para ele assim: não, vou bater um papo com você, tenho 10 minutos para falar com você. Ele vai falar: nossa, que amizade, hein? A gente está profundamente, né? Não dá tempo de tomar o café, até esfriar o cafezinho, já foi os 10 minutos, acabou. Não, eu preciso entender. Então o que ele faz aqui? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6. E Salomão ofereceu ali perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Ele queria falar com Deus. O que Deus fez? Reconheceu o sacrifício dele. Ele fala aqui na mesma noite, mas não é a mesma noite que começou a sacrificar, que terminou o sacrifício. E aí Deus foi lá, quando terminou o sacrifício, falou para ele: me pede o que você quer. Você já pensou, irmão? Pensa um pouquinho. Você ouvir Deus falando isso para você: Felipe, me pede o que você quer. Eu quero ser diretor do banco, eu quero ter 3 empregados em casa, minha mulher não vai trabalhar mais, eu quero ter 2 babás para cuidar das crianças, eu quero... Não é essa a primeira visão que a gente tem? Senhor, eu quero dinheiro para não ter que trabalhar mais, quero ficar só vivendo de renda. Mas olha o que ele fala aqui: naquela mesma noite apareceu Salomão, pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra.
Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu que os inimigos dele morressem, ele não pediu nada dessas coisas que a gente, né? Nós, seres humanos, costumamos pedir, né? Ele fala sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Ele faz duas coisas, ele pede sabedoria e conhecimento, e ele diz, para julgar o teu povo, que é muito. Ele coloca claramente, eu só sou o rei que o Senhor colocou, eu só sou administrador, eu não tenho nada, tudo que está aí é seu. Ele está honrando quem? A Deus. E a nossa oração, como é que é em casa à noite? O Senhor sabe que o meu patrão tem me perseguido, Senhor, pega ele, acaba com ele, dá um fim nele, Senhor. Você está mostrando o seu orgulho, não é? Você está mostrando assim, Senhor, eu quero que acabe com ele, porque ele nunca mais vai me enfrentar. Senhor, eu tenho um discípulo lá na minha célula, e ele é terrível, Senhor, quebra as pernas dele para ele saber que Tu és Deus. Você brinca assim, mas já viu oração assim? Aí você fala assim, resolve alguma coisa? Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, porque eu preciso ter conhecimento, porque quando a gente tem sabedoria, a gente lida com a pior pessoa, com a melhor pessoa, com a pessoa mais dura, com a pessoa mais leve, com todo tipo de gente, e a gente consegue em fazê-lo entender o que nós precisamos. Isso muda toda a história. Então Deus disse a Salomão, porquanto houve isso no teu coração, não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Deus já se agradou, vou te dar a sabedoria e conhecimento que você pediu. O pai dele tinha dinheiro? O pai de Salomão, Davi, tinha dinheiro? Tinha um reinado, todo mundo pagava uma taxa para ele. Quer dizer assim, ele precisava de dinheiro? Para a vida normal não, só se fosse para aquele pessoal orgulhoso, né? Que quer cada vez mais, que acha que tem que ter mais, aí poderia ser, mas ele sabia, esse não é a minha necessidade. Meu pai era um guerreiro, meu pai era um lutador, então meu pai vencia batalhas, trazia despojos, mas a minha parte já não precisa mais, porque começou um ciclo novo. Diga, ciclo novo. O pai dele teve que trabalhar como um louco, ir para a batalha, tirar sangue, ser cortado, se machucar e tal, mas agora chegou um ciclo novo, que aí ele ia trabalhar com o quê? Com sabedoria e discernimento. Fala para o irmão aí do lado, chegou um ciclo novo na sua vida. Não é mais para você sofrer, é para você saber, ter conhecimento. Você vai mudar a tua história, você vai ensinar os teus filhos e eles serão prósperos. Você vai ensinar a tua casa e a tua casa será bendita do Senhor. Você vai viver uma realização nova, independente do mundo, mas debaixo do poder do Deus vivo, do Deus eterno. Você se sacrificou, mas agora não precisa se sacrificar mais. O Senhor vai te abençoar, vai te dar o que você precisa. Não é isso que ele disse aqui? Não foi isso que ele disse? Vou te dar sabedoria e conhecimento são dados, e te darei riquezas, fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Ele pediu o quê? E ele recebeu o quê? Sabedoria, conhecimento e riquezas. Ele recebeu uma prosperidade que ele mesmo nem imaginava, ele não pediu isso, mas Deus sempre vai te surpreender, porque Ele sempre vai te dar mais do que você pediu. Quando você estiver na direção dEle, debaixo da sua palavra, diante da sua orientação, você não vai ter menos, você vai ter mais.
Você não vai ficar dominado, mas você vai ser o dominante. Vai ser aquele que é cabeça e não é cauda, está por cima e não por baixo. Você vai ser aquele que está preparado para as coisas maiores, porque aquela palavra é clara para você: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, hein? Entendeu? Agora ele está aqui e está ouvindo isso. E você sabe que Salomão foi muito rico. Foi muito rico. Eu estava até comentando de manhã que a gente, quando foi para Israel, o pastor Henrique e outros pastores foram conosco lá, o pastor Marcelo e tudo, nós chegamos lá e o pessoal falou assim: aqui é a cidade dos cavalos de Salomão. Meu irmão, você já viu alguém que tem uma cidade para guardar os carros dele? Você fala assim: o cara é rico. É mesmo, é. Ele tem lá 10 carros caros, não sei o que lá, 20 carros caros, 30 carros caros. Ele tem um galpão que tem um monte de carro deles lá. Mas e uma cidade? É como se ele falasse assim: quais são os seus carros? Meus carros estão ali na fábrica da Volkswagen. Porque você chega lá e você não enxerga o final. Lá tinham casas para as pessoas que trabalhavam para cuidar dos cavalos. Lá tinha lugares que guardavam e corrigiam a carroça. Lá tinha aquele pessoal que punha as ferraduras. Lá tinha uma equipe enorme. Era uma cidade só para cuidar, separando os cavalos por tipo. Esse daqui é um cavalo egípcio, aquele é um cavalo não sei o que lá. Aquela coisa toda. Glória a Deus. É rico ou não é? Entendeu? E nós, quando olhamos para isso, a gente começa a falar assim: peraí, então eu não preciso me preocupar tanto com o dinheiro. É verdade. Você precisa se preocupar em ter a sabedoria e o conhecimento que Deus quer te dar. Porque quando você tiver a sabedoria de Deus na sua vida e o conhecimento daquilo que Ele tem para você, você vai prosperar. Até se você não quiser, vai prosperar também. Você lembra da rainha de Sabá que foi visitar ele? E ela chegou lá e aí começou a ver as coisas dele, como o pessoal se comportava, como se vestia, o que ele tinha, e disse assim: nossa, o que eu estou vendo aqui não é nem metade do que falavam de você. Quer dizer, falavam para ela de coisas muito grandes, e ela foi lá para ver, porque ela falou assim: nossa, é coisa grande demais que esse rei tem, eu vou lá para ver de perto. Mas quando chegou lá, ela falou assim: o que eu estou vendo não é nem metade, ou seja, ainda você é muito maior do que o que falam por aí. E aí ela deu presente para ele, e ele devolveu para ela muito mais do que ela tinha entregue. Só que no momento seguinte, está escrito lá que chegam lá um carregamento para ele de ouro de 666 mil quilos. Aí você fala: que alisca, como é que é? Vem de outras terras e entregam para ele. E aí você começa a entender assim: quanto mais ele dava, mais ele recebia. A riqueza corria atrás dele. Ele tentava fugir dela, mas ela alcançava ele e colocava mais nas suas mãos. Isso porque ele tinha o quê? Sabedoria e conhecimento de Deus. Aí Deus dá o restante para ele de uma forma especial. Agora, hoje, Deus está querendo dizer isso para você. Esquece o mundo um pouco. Busca a sabedoria e o conhecimento de Deus. Viva a manifestação do Senhor. Apóstolo, eu paro de trabalhar? Não. Eu abandono meu emprego? De jeito nenhum. Mas comece a colocar agora sobre você, não mais a sabedoria humana simplesmente, mas dá uma olhada através da lente, da ótica de Deus. Comece a orar pedindo a Deus a sabedoria e o conhecimento no teu trabalho, para a tua casa, para a tua família, para as coisas que você faz. E você vai ver que aquilo que parecia impossível vai começar a acontecer imediatamente. Você vai começar a ver a realização. Lembra como ele começou? Fez um grande sacrifício ao Senhor. Quer dizer, honrou a Deus com o melhor que ele podia. Ele honrou a Deus. Guarde um tempo para Deus. Entre num período de oração. Separe para Deus aquele horário. Faça aquilo que para você não é normal, sabe? Faça coisas que você costumeiramente não faria. Até nas ofertas. Comece a ver assim, não. Porque tem gente que dá oferta por obrigação. Meu irmão, não tem nada pior do que você ofertar por obrigação. Parece que você está sendo roubado. Parece que vai faltar. Parece que você vai se prejudicar. Ao contrário, ame dar para Deus.
Sinta prazer em entregar para o Senhor. Faça com todo o coração, com todo o zelo, independente de alguém ter que falar para você, mas é dízimo, é primícia. Fala, fica tranquilo, eu vou entregar com todo o meu amor. Porque quando a gente olha aqui para Salomão, ele faz isso sem precisar de fazer alarde, sem precisar de colocar no jornal, sem precisar mostrar para as pessoas que ele era o melhor. Não, siga esse caminho. Comece a fazer o seu melhor na oferta, o seu melhor na oração, o seu melhor na leitura da palavra, o seu melhor. Eu vejo pessoas que às vezes tinham o hábito de ler tantas coisas, né? Lia isso, lia aquilo, até a internet, fica lendo todos os bannerzinhos que tem. Comece a ler a palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus. Não precisa ler desesperadamente, não. Leia um trecho, para e reflete. Se coloca dentro do texto. E de repente Salomão fez os 1000 holocaustos, e daí Deus apareceu para ele. Comece a imaginar você fazendo oração, ficando lá de joelho, clamando a Deus, e ouvindo Deus falar para você: pede o que quiseres. Quantas vezes eu chorei no chuveiro? Porque eu chegava lá e começava a imaginar alguém sendo curado, começava a imaginar Deus me dando uma autoridade para falar em línguas, para interpretar, para isso. Eu começava a chorar de imaginar: Senhor, um dia o Senhor vai me usar, um dia o Senhor vai fazer isso. E eu começava a chorar e dizer para Ele: eu quero ser usado, usa-me, Senhor. E Ele deve ter olhado e ficado com dó. Coitado do moço, está desesperado no chuveiro. E aí um dia ele começa a dar um dom, dá outro dom. Aí nós oramos por pessoa, a pessoa é curada. Aí eu lembro nitidamente, eu na Santa Ceia, e aí meu pastor lá, meu bispo, falando em línguas, chorando lá, e eu ouvindo ele falar como quem ouve em português. Eu olhei para ele, aí precisa assim, ele está falando em línguas. E de repente, quando eu menos esperava, eu estava lá traduzindo, ou seja, interpretando as línguas dele. E aí eu falei: uau, que é isso? Comecei a chorar na hora, irmão. E aí quando terminou, ele falou assim: Deus te deu o dom de interpretação de línguas. Eu falei: acho que é. Mas meio com medo, que eu falei: se ele mandar eu interpretar agora, eu não sei o que é. Aconteceu. E dali em diante começou a acontecer, e acontecer. Quando você começa a entrar nessa dimensão da adoração, da humilhação, de estar nos pés do Senhor, de desejar a presença dEle, Ele não vai negar a você a presença dEle. Ele vai derramar sobre você. E é isso que Deus está querendo, trazer aqui um novo tempo. Como a felicidade que Deus opera em nós sempre é completa. Diga, Deus oferece uma felicidade completa para mim. Sabe o que é isso? Agora Salomão, aleluia, agora Salomão tendo terminado o templo, transbordando de felicidade. Imagina o dia da inauguração. Você lembra o dia que nós inauguramos aqui? Que todo mundo subiu a rua, veio junto, entrou aqui andando e tal. A gente tomou posse, ainda tinha algumas coisas para terminar, mas a gente tomou posse do jeito que estava. Foi uma felicidade. As dificuldades não faziam nem, a gente nem lembrava das dificuldades. A gente ficou super feliz. Agora imagina, naquela época, um tremendo de um templo, folhado a ouro, folhado a prata, e ele, sabe, aquela assim: Senhor, o que o Senhor me deu para fazer está aqui. Estou entregando, está acontecendo aqui agora, estou colocando nas suas mãos. A felicidade dele era muito grande. E aí olha o que fala aqui em 2 Crônicas 5: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios, pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Versículo 2: então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor para o templo. Por quê? Porque a arca representava a presença de Deus. Agora ela teria que ser transformada ou levada para dentro do templo.
Então eles tiveram que santificar, eles tiveram que carregar da forma certa, que da outra vez eles carregaram da forma errada, e aí no ombro, né, dos levitas, dos sacerdotes que foram santificados, ele prepara tudo. Versículo 6, então o rei Salomão e toda a congregação de Israel sacrificaram carneiros e bois que se não podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Ele aprendeu, peraí, se é para Deus, não é de qualquer jeito. Se é para Deus, não é a sobra. Se é para Deus, não é pouco, é o melhor. Então ele vai e coloca aí carneiros e bois que não se podiam contar, sem numerar por causa da sua multidão. E quando eles, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes se ter em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A resposta, a grande resposta, não era só dinheiro, não é simplesmente alguma coisa, mas era a glória de Deus. Os sacerdotes, o pessoal que estava lá, não conseguia ficar de pé, porque a glória era tanta, que eles não conseguiam ficar de pé. É uma unção poderosa sobre a vida deles. E aí você começa a falar assim, Deus quer mostrar o tamanho da glória dele na sua vida, quer dar a você uma condição de não ser mais você ficar em pé. O teu espírito vai ficar em pé, mas tua carne vai ficar dobrada. A tua carne vai ser obediente, a tua carne vai ser aquela que vai aceitar o que vem de Deus, porque essa unção que vem restaurando, transforma. Eu comentei de manhã, lembrando, quando eu fui consagrado a apóstolo, não sei quantas pessoas estavam presentes daqui, os obreiros estavam, e de repente foi lá na outra igreja, e aí o apóstolo Anton chegou e falou para a pastora Sheila, eu quero 2 litros de azeite, né, pastora? Quero 2 litros de azeite. E ela falou, será que ele vai fazer com 2 litros? Arrume um plástico também. E aí ele foi, colocou o plástico no chão, colocou uma cadeira lá, e falou para mim assim, senta nessa cadeira. E eu sentei na cadeira, e ele começou a orar, e pegou os 2 litros de azeite e despejou na minha cabeça. Meu irmão, tinha azeite em todas as partes do meu corpo, né? Até o sapato ficou cheio de azeite, ficou tudo, mas foi assim uma unção. E naquele momento ele falou para o povo, passe na frente dele. E as pessoas que passavam, às vezes eu não conseguia tocar, a pessoa já caía, tinham que arrastar da frente, a igreja virou um rebuliço santo maravilhoso. E quando terminou, todos nós estávamos atônitos, felizes, poxa, que coisa linda. E aí eles me perguntaram, o que eu faço com o azeite que está no plástico? Falei, recolhe para que a gente possa aproveitar para ungir o povo outra vez e tal. Só que os obreiros que iam lá e tentavam tocar no azeite, no plástico, quando eles tocavam no plástico eles caíam, não conseguiam ficar de pé. Lembra, pastora Gil? Não conseguiam ficar de pé. Eles tocavam querendo pegar o plástico que estava todo embebido em azeite, e nós tivemos que deixar para o dia seguinte. Porque naquele dia, nenhum deles conseguiu levantar o plástico do chão. Pegava no plástico, tombava. Pegava no plástico, tombava. Sabe o que é isso? É essa unção que está falando aqui. Que encheu toda a casa. Encheu naquele momento. A posição, o azeite ficou em cima do plástico. Só no dia seguinte a gente conseguiu recolher aquele azeite. Nós entendemos o quê? Que aquela unção que aconteceu no templo naquela época ainda acontece nos dias de hoje. Ainda acontece, mas para isso a gente precisa estar disponível, a gente precisa desejar, a gente precisa querer, a gente precisa estar aberto para que a glória do Senhor venha a encher. Que casa? A casa física? Não, a nossa casa. Você precisa ser cheio desta unção, você precisa ser transbordante dessa unção, e nós estamos perdendo muitas vezes essa capacitação, porque nós deixamos para lá. Nós queremos fazer o que o mundo manda, nós queremos acompanhar as normas e leis que o mundo coloca, mas a nossa norma e lei é a Bíblia. Nós somos regidos pela palavra de Deus e não pela palavra dos homens. Por isso que é importante todo mundo ler a Bíblia, para que sejamos cheios da interpretação
do poder de Deus. Dá para entender isso? Fica claro para você? Nós sabemos que os tempos são difíceis, mas nós sabemos também que Deus não mudou. Ele continua sendo Deus. Ele abriu a terra uma vez, e se precisar lá com Coré, né, com a família dele, e se precisar ele abriria novamente. Mas será que tem pessoas voltadas para Deus, com o coração aberto para o Senhor, para que Ele possa se manifestar da maneira que for necessário? Será que nós estamos dando essa liberdade? Eu fiz questão de falar essa situação da unção, porque aconteceu ali na Kennedy, não foi num lugar fora, foi na Kennedy. E quando eu fui lá para ungir, na época, o apóstolo Igor, na época ele se tornou bispo, foi um intermediário, eu fiz a mesma coisa com ele, eu despejei o azeite sobre a cabeça dele, e as pessoas que tocavam nele também caíam. Ou seja, a unção ainda está presente, mas nós precisamos desejá-la, querer, buscar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não deixar que o mundo dite caminhos para você. Quem vai dizer o caminho para você é Jesus. Quem vai mostrar para você qual é o caminho, está escrito na palavra do Senhor. A direção já está preparada, já está dada. Você será abençoado, sua casa será abençoada. Essa unção vai tomar não só você, mas toda a sua casa será tomada por essa unção. Nós precisamos parar de avaliar e desejar o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus. É tão simples que se torna complicado, irmão. É tão simples, você fala assim, mas o rei foi pedir isso para Deus? Pois é, ele não tinha um monte de gente para conversar? Tinha, mas ele queria mais, ele queria algo melhor, ele queria algo maior. Por isso ele foi diretamente fazer sacrifícios para Deus. E aí, como eu disse para você, começou um ciclo novo. Primeiro, a sabedoria e o conhecimento na vida dele. Segundo, a unção derramada e estabelecida. E hoje Deus quer dar isso para você. Sabedoria e conhecimento e uma unção derramada sobre você, porque você é o templo de Deus nos dias de hoje. Você é o templo de Deus que vai ser curado, vai ser restaurado, vai ser fortalecido, vai ser preparado e vai fazer coisas tremendas.